O fato é que quando nós não conseguimos controlar essa impaciência, que também é muito treino. Sim. Treino. Quando não temos esse controle, não conseguimos regular as nossas próprias emoções. Não estamos a ensinar. Não podemos esperar depois isso dos nossos Exatamente. filhos. Pois a tendência é falar de uma maneira mais ríspida, gritar. Olá, muito bem-vinda a mais uma das nossas conversas. De propósito. E com propósito. Hoje vimos falar do tema "O meu filho é muito impaciente, o que é que eu posso fazer?" Antes nós estamos mesmo saturados, não é? Eles querem tudo para agora, dificuldade de lidar com o não, com o já vou, aquelas coisas... É tudo muito rápido, instantâneo. Geração fast food. Exatamente. É tudo... É muito... Num clique. Muita culpa da internet, não é? Está tudo à mão. As coisas são muito rápidas hoje em dia. Quando nós que às vezes tudo acontece rapidamente. Exatamente. Se querem, tem tudo assim. E tem muitas respostas também. Se eles tiverem uma dúvida, hoje em dia, os mais crescidos, qualquer questão, eles põem na net e têm as respostas. Vai lá o Dr. Google ou Exatamente. Ensina-se tudo agora. Exatamente. E eu acredito também que uma coisa que alimenta isto somos nós, pais. Que aquela questão de a criança quer uma coisa, nós dizemos que não, ou agora não, e depois a criança começa a fazer fita, e nós, ok, cedemos, estamos a alimentar esse comportamento, não é? Ela teve um comportamento, teve um ganho, fez lá uma birra, fez... E não soube, não aproveitamos essa oportunidade para ensinar a esperar um bocadinho. Sim, ou um não, às vezes ao esperar é mesmo um não. Mas é tão difícil as crianças lidarem, os adultos também, lidarem com a frustração de não conseguir o que querem, não? Isso é algo que não está a ser desenvolvido de lado nenhum. E já muitos adultos hoje em dia não tiveram essa aprendizagem quando crianças, portanto hoje sofrem dessa dificuldade e replicam com os filhos. E depois replicam com os filhos e depois muitas vezes não sabem como ensinar os filhos a fazer de outra forma. Replicam com o exemplo do seu comportamento. Não? Exato. Os filhos é o principal. Observam, escutam e imitam. Exatamente. Porque mesmo a maneira como nós falamos, eu por mim falo muito impaciente, muito... acima de tudo impaciente, acho que está a ser trabalhado, mas era o meu maior defeito nesse aspecto também, que as coisas têm que ser muito rápidas e falta de paciência também para esperar. Quando eu quero uma coisa, gosto que seja logo, e ao ter esta atitude, este comportamento, mesmo que no dia-a-dia mesmo nem tenha a ver nada com os meus filhos, eles estão a absorver. Sim, estão. Absorvem tudo o que nós fazemos. Portanto, antes de olharmos para isso, temos que olhar para nós e ter cuidado com o que fazemos, com o que falamos. Exatamente, a forma como falamos. E mais uma vez alertar que não é só com eles, é no dia-a-dia. É no dia-a-dia. No trânsito. Aí, quantos exemplos estamos a pedir paciência aos nossos filhos, se calhar, mas no trânsito... E eles estão no dia-a-dia, o trânsito é um exemplo, mas é no dia-a-dia. Pois é verdade. É muito comum ver no trânsito, estamos assim a 10 carros do sinal, fica verde e começamos logo. Não é? E a buzinas e não sei o quê. Mas a questão do fazerem alguma manobra de cortar aquelas coisas às vezes assim um bocadinho mais... Mas pronto, mas é uma das situações em que eu noto claramente. Mas depois também há aquelas com eles. Levantar a voz, tal impaciência, nós pedimos deles. Tal nossa incongruência que às vezes esquecemos de olhar para nós quando exigimos depois dos nossos filhos. Sim, isso aí. Eles não nasceram impacientes. Não, por acaso não é bem assim. Porque uma criança quando nasce, eles têm tudo feito no momento. Não é? Se a criança chora, é suposto nós pais acudirmos e termos aquele... Portanto, eles nascem com essa... Ou quando nascem, são habituados, o que é normal, porque é um bebê indefeso, a ter todas as suas necessidades atendidas. Portanto, aí começa logo uma aprendizagem que é necessária mesmo desabituá-los disso com calma, mas eles têm que aprender e não podem aprender connosco que queremos. E quantos mais novos, melhor aprenderem. Se ensinarmos tem que ser logo, senão tornam-se adolescentes. Tem muito aquela questão também das bios, a tal idade das bios passa um bocadinho por aí, de estarem a aprender, ou de ser necessário que nós as ensinemos que não podem ter tudo quando querem, como querem. Uma oportunidade excelente.
Sim, aliás, tudo é mesmo. Faz as birras é uma oportunidade que temos que aproveitar. Porque é pequeno, começamos já a educá-los nesse sentido, né? Ter paciência, para perceberem como têm que falar, como têm que se comunicar, não é? Desde pequenos. Daquela questão de se estás a falar dessa forma quando eles estão aos berros, ou que ela assim, primeiro acalmo, não consigo perceber, não me sinto bem com a maneira como está a falar e não consigo perceber nada. Exatamente. Portanto, acalma-te e falamos como deve ser. E assim já vai. Vezes... E tem que ser calmo, nós temos também de agir calmamente. O fato é que quando nós não conseguimos controlar essa impaciência, que também é no treino. Sim. Treino. Quando não temos esse controle, não conseguimos regular as nossas próprias emoções, não estamos a ensinar, não podemos esperar depois isso dos nossos filhos. Pois a tendência é falar de uma maneira mais ríspida, gritar, e isso com os mais velhos, e não só, mas pronto, não é só quando tu estiveres mais calmo, é quando nós estivermos mais calmos. Quantas vezes nós depois também gritamos com eles, também temos aquele... Sim. E não estamos, nem eles estão-nos a respeitar, muitas vezes então os mais crescidinhos têm maneiras de falar connosco que não são propriamente, mas é dos dois lados, porque quando nós gritamos com o filho também não os estamos a respeitar. Estamos a dar autorização para eles a fazer mesmo. Acho que é uma das coisas que nós podemos dizer aos nossos filhos, eu amo mais para estar aqui a discutir contigo. Portanto, quando os dois estivermos calmos e conseguirmos falar tranquilamente sobre este assunto, não é esquecer, não é, porque às vezes eles têm comportamentos que não são de todo para esquecer, sim, mas dizer daqui a pouco, quando os dois estivermos calmos, a gente conversa sobre isto e vamos ver o que é que podemos fazer de melhor, não é? De uma maneira muito calma, sóbria, assertiva. Exatamente, vamos a fugir um pouco da impaciência, mas no fundo a impaciência muitas vezes leva a outros comportamentos piores ou mais desafiadores, quando eles nos testam. Quando somos desafiadores, isso vai levar a discussão, obviamente, vai levar a palavras que depois ficam marcadas, não é? Exatamente. Que não se apagam, e sentimentos que geram isso tudo. Então, lá está, é importante quando formos repreender, entre aspas, estarmos calmos, e isso é treino. Isso é treino, leva o tempo, mas é preciso. E desde pequeninos, depois tornam-se adolescentes mal educados, adultos, então, não é? E a adolescência é ainda mais complicada, porque ele já há uma tendência genética, não é? Toda a parte dos cromossomas, das hormonas, tudo isso. Toda a mudança. É uma mudança enorme. E que eles, já é natural, eles querem marcar a sua posição, eles já não querem depender de nós, já não querem precisar de nós para nada, já não somos, eu já sei tudo. Sim. É normal daquela idade. Portanto, quanto melhor eles aprenderem, melhor souberem lidar com o que sentem e com esta fase, porque a vida vai dar nãos a qualquer pessoa, portanto, lidar com o não, com essa frustração, melhor eles ultrapassarão essa fase tão delicada. Essa questão da frustração, o dizer o não, é importante dizermos não aos nossos filhos, porque também, por um lado, somos irritados a querer cortar um comportamento inadequado deles, gritamos. Também por há outros pais que dizem sim a tudo, não é? E é importante dizer... E pior do que dizer o sim é o começar por dizer que não e depois porque a criança cede, porque a criança chateia, acabar por dizer o sim. Já está a reforçar... Da maior incoerência. Sim. E está a reforçar um comportamento, esse comportamento que vai se repetir. Que a criança vai entender, se eu fizer a birra, se eu me portar mal, ele vai ceder, então eu vou fazê-lo. Ele ganha com isso, não é? E ficam cada vez mais impacientes. Exatamente. Mais exigentes, porque depois com a idade as exigências vão aumentando também. É muito normal estarmos ao telefone e muitas vezes os filhos escolhem a dedo, né? Aqueles momentos assim para chamadas de atenção. Ainda mais com essa coisa do trabalho em casa agora, e vai continuar, não da forma como foi. O trabalho em casa continua para muita gente, o estudo em casa já não tanto. Mas sim. Pronto, e é uma chatice, porque quando eles decidem em reuniões e aquela gritaria que chama a atenção, portanto, é fundamental trabalharmos isso com eles. E aqui se calhar começar por dar uma primeira dica para esta questão que é, não só para isto mas para tudo, aqueles tempo de corpo e alma, não? Aqueles 10 minutos por dia, porque quando a criança tem esse comportamento, quando nós estamos ou ao telefone com alguém ou numa reunião e está constantemente a interromper-nos, até pode não ser como uma gritaria, mas que está constantemente a interromper, isso é uma chamada de atenção. Sim. Se a criança tiver uma atenção saudável, aqueles 10 minutos por dia, que quando não se consegue noutro momento, nem que seja no momento de deitar, para fazer algo que a criança quer,
É claro que se for a hora de deitar já terá limitações, não é? Porque há coisas que não podem ser feitas. Exatamente. Mas aquele tempo em que nós não estamos preocupados com mais nada, não estamos a fazer mais nada, não estamos agarrados ao telemóvel, isso é essencial. Quanto mais atenção positiva a criança tiver do nosso lado, menos vai pedir depois de atenção em momentos mais inapropriados. Não vai ter essa necessidade, estamos a treinar, estamos a fazer uma atenção saudável à criança. Exatamente. E o fato é mesmo, ela quer atenção. E se consegue ter atenção com a tal paciência, ela vai repetir. E naqueles momentos cruciais que sabe que os pais vão ter que dar atenção. E o tempo de corpo e alma é uma ferramenta fantástica. Já demos a prescrição noutros vídeos. Exatamente, sim. Sobre E isso. exploramos também mais um pouco o nosso curso, portanto também damos aquela, como é que isso Como se faz e tirar dúvidas, exatamente. No grupo exclusivo também, que as mães põem tantas dúvidas e a gente está ali para acompanhar quase, não é caso a caso, mas é quase. Sim, não é? quase, é verdade. Mas é uma das coisas, e não só com impaciência, mas tudo. Muitos dos comportamentos dos miúdos acabam por de alguma forma ser para exigir algo de nós, a nossa atenção, muitas vezes de uma forma negativa. Portanto, é daquelas ferramentas que parece muito simples por um lado e difícil por outro, porque para muitos pais é difícil conseguir ter às vezes 10 minutos por dia. Mas é que a verdade é que acabamos por perder muito mais do que isso, muitas vezes em discussões, em guerras, em lutas de poder, tanta coisa que se fôssemos tomar, sim. Quantos 10 minutos por dia que é isso? Acho que perdemos muito mais 10 minutos a resolver questões dessas. E o tempo de corpo e alma, se calhar, é um dos maiores investimentos gratuito. Gratuito, que nós pais podemos fazer aos nossos filhos. A atenção plena, ali o tempo todo, concentrado, livre, decidir, dar o poder para a criança, decidir o que fazer também. Exatamente. Dar o nome próprio, mas isso depois também. Se os pais pudessem fazer uma coisa, era. Ser daquelas mesmo. Poderosas, que resolvem muitas questões, sim. Chamadas de atenção, e desde pequeninos. O mais cedo possível. O mais cedo possível. E até no momento de deitar, uma coisinha só que é importante, é quando há mais do que um filho, é fazer. Tem que ser o tempo de 1 a 1, como estávamos a referir, e para quem ainda não ouviu, que é a mãe com o filho, ou o pai com o filho, e com uma das crianças. Nem que alterne, o mais velho vai 10 minutos depois para a cama, mas é essencial. Sim. Quantas vezes eles não se queixam, e nós temos a Mónica, por exemplo, que é a mais velhinha, que no momento de deitar a mãe ia sempre com ela e com a irmã e ela queixava-se tanto. Não tinha tempo só para ela. O quanto a Carolina mudou com quando a mãe começou a dar essa atenção. Esse tempo, foi verdade. Foi depois da mentoria, começou a aplicar certas coisas e mudou completamente. E muda, é uma coisa simples, 10 minutos de tempo com a alma, relativamente simples. Relativamente simples, mas não é complicado. Tem aquelas regrazinhas. Sim. Mas isto, continuando aqui com a nossa questão do tema da criança que é impaciente, a outra que nós já estávamos a falar, mas que é uma dica poderosíssima também, é a maneira como nós falamos com eles. É olhar para nós, como é que nós, não só naquilo que nós estamos a referir no dia-a-dia, mas com eles. Falar com mais calma, que também não é fácil, e eu falo, por mim, falo sempre tão temperamental e é um exercício. Porque normalmente, quando nós perdemos a paciência, nós gritamos. Eu grito. Assumo, ainda hoje, cada vez menos, mas de vez em quando ainda levanto. Pode não ser grito, mas é aquele levantar a voz que já estou. E leva algum tempo. Muito tempo que o teu copo é meio maior do que o meu. O meu, sim, o meu copo atesta mais rapidamente. Mas há muito tempo que não. Também já tens muito mais tempo do que eu destas ferramentas. Portanto, a fato é que o copo demorava a encher, mas quando explodia era um vulcão. Estás também pior do que eu. O meu como vai esvaziando com muita frequência e nunca acumula tanto. Portanto, não. Mas a questão é de nós também, e acho que aquela fração de segundos, quando está a começar a chegar a mostarda ao nariz, como se costuma dizer, de ok, isto está a começar, assim mesmo respirar fundo e falar de uma forma mais lenta, mais baixa, consciente, não é? Vai evitar que salte a tampa e que passe ao grito. Ai, que eu estou a começar a ficar. Ok, e isso estamos a lidar com aquilo.
com a nossa impaciência e ao mesmo tempo a falar com o nosso filho de uma forma mais calma e a ensinar-lhes também como eles podem fazer. Exatamente, como eles podem fazer. É o Ao mesmo exemplo. tempo, É exatamente. o exemplo aqui acima de tudo. E claro que isso vai evitar também, já falamos, constrangimentos, outros tipos de comportamentos, né? De desrespeito. Que ao evitar estamos a desrespeitar a criança. E também podemos nos colocar no lugar delas. Não é? Nós não gostamos quando nos grita connosco. E que a maneira como reagir, só lembrarmos a maneira como nos sentimos e reagirmos a esse grito, essa chamada de atenção mesmo. Um patrão, por exemplo, um chefe. Exatamente. Então, começa por nos colocar no lugar delas também. Sem dúvida. E depois aquela questão também, aproveitar pequenos momentos do dia a dia para treinar a paciência. Quando estamos à mesa, todos a conversar, aquela pessoa está mais entusiasmada, aquela às vezes um está a falar, o outro corta a palavra. Essas coisas também treinar, falam um de cada vez. Quando um acaba, então o outro pode começar. Aquelas pequenas coisas que estamos a ensinar aos nossos filhos a ser mais pacientes. E é uma coisa fantástica, um ensinamento fantástico, muito importante começar em casa. Para o resto da vida também. O resto da vida, mas na idade escolar é importante mesmo que eles respeitem esse momento. Porque temos recursos, mas olha, quem quer falar põe o dedo na. Porque temos que ter alguma maneira de se comunicar, porque imaginem 18, 20 crianças, não 24 ou mais até. 18 ou 20? Em que escolas? 18, 20, aqui na 24, zona não há 18 ou 20. O máximo são 24, mas não há sítios que é mais. Muito mais. E é fundamental, e as crianças não podem todas a falar ao mesmo tempo. Então é importante que eles esperem, saibam, é normal, depois colocamos, muitas vezes as pessoas colocam assim, eu também já tenho outros recursos que uso a música para, não é? Mas na aula normal, os miúdos colocam um e começam logo a falar. Exatamente. É importante. O tal não saber esperar. Exatamente. Então é importante, não é só colocar a mão, tem que esperar o sinal. E isso a em gente casa, começa a nós falar. temos essa obrigação em casa de treinar os nossos filhos nisso também. E sim, e esse exercício que disseste agora na refeição é o poderosíssimo, para elas se habituarem, esperar só eles falar. Exatamente. Respeitar quando for. Se eles vão fazê-lo em casa, vão fazer depois em qualquer altura da vida deles, pronto. Estão habituados a fazer. Porque como todas as crianças não nascem ensinadas. Portanto, nós temos que os treinar. Isto, a gente às vezes espera que os miúdos façam alguma coisa e esquecemos, ok. Quando é que os treinamos? Às vezes até simular, fazer teatros, pequenas coisinhas. Isso é fantástico, Não é? divertidíssimo. Pode ser super divertido e um treino de situações do dia a dia que a criança tem mais dificuldade e então fazer o papel de mãe, isso eles adoram, não é? Fazer o papel da mãe ou do pai e nós fazermos o papel de filho. Brincar com situações do dia a dia. Isso é muito divertido porque por vezes as crianças ao fazer o nosso papel vão replicar o nosso comportamento. E nós podemos observar-nos Nós pela observar perspectiva também deles. como nós nos comportamos, como nós falamos e começamos a fazer os ajustes necessários. Exatamente. Essa de teatro é poderosa. E pode servir para qualquer coisa. Aquela questão do interromper, por exemplo, a história da impaciência, em que nós podemos dizer assim, olha, quando eu estou ao telefone, ou a falar com alguém, ou a falar com alguém, seja por telefone ou pessoal, eu não quero que tu me estejas a interromper, a não ser que seja para algo muito urgente. E especificar o que é que são as situações potenciais que requerem realmente a urgência e depois dar alternativas também. Olha, ter uma folha para a criança escrever ou fazer um desenho para poder fazer alguma coisa, porque se calhar naquele momento ela precisa de fazer, então escrever ou desenhar já está a fazer algo para depois falarmos. Combinar um gesto. Combinar um gesto e mesmo treinar. Se olha, vou fazer de conta que estou ao telefone, então o que é que tu vais fazer quando precisas de falar comigo? Por exemplo, pôr a mão no braço, no ombro se for mais crescida, ou se chegar, combinar um gesto sem voz, de dizer, e nós também temos um gesto que sem abrir a boca... Dizer que aquilo é urgente, que não pode ser agora. Agora não. Por exemplo, olha, está aqui a chamar, eu faço assim, agora não estou a abrir a boca, então agora não é só o gesto, o sinal secreto, não é? E treinar isso com a criança é uma forma divertidíssima de aprender e os miúdos adoram aprender. E aprendem muito mais facilmente a divertir do que então, com castigos e outras coisas. É uma atividade muito divertida. Eles vão gostar. E para aqueles casos que não foi treinado, que não houve treinamento, não houve combinados, a criança começa a gritar, o que sugere? Começa a gritar, começam a chamar a atenção mesmo. Por vezes é mãe, eu quero falar, tipo,
Interromper. Aqui a questão é, se não houve treinamento, se tem que falar naquela na altura. Sim. Porque ou a criança é treinada ou ela chama. E naquele momento vamos ter que falar assim, olha, agora estou a falar, é alguma coisa urgente, se não é, daqui a bocadinho a gente já fala. Mas acho que aqui é essencial treinar, Sim, porque se chega ao momento... Sim. Lá está, é para dizer... O treino é fundamental, sim, e já agora se estão a ver o nosso vídeo podem começar a fazer isso, mas se não fizerem e acontecer antes de fazerem, tem que chamar, mas lá está, voltamos todas as dicas anteriores, de forma calma, tranquila, espera um momentinho que eu já falo, pede alguém. Exatamente. Se a coisa estiver muito agressiva, pede para a pessoa para o telefone dar um momentinho, que é para... Claro, sim. Mas isso aqui Mas é preciso depois... Isso aqui é o SOS, mas é preciso exatamente, fazer esse trabalho, esse treinamento, essa brincadeira. Porque se nós estamos a dar atenção, e se a criança não está habituada a ter aquele tal tempo de atenção para ela, e então usa esses momentos em que sabe que a gente que temos de nos compor, porque estamos ao telefone com alguém ou com uma visita, No não é? trabalho, sobretudo. Exatamente. Portanto, se a criança está a pedir, se nós estamos a dar atenção nesses momentos, e às vezes até pode ser a chatear-nos, mas para ela está a ter atenção. Nós achamos que dar atenção é só positiva, não. Para uma criança que não tem, mesmo quando estamos a ralhar com ela, ela está a ter atenção. Ganhou. Portanto, é necessário mesmo conversar. Às vezes, quando eles são mais crescidinhos, dizer assim, mas tu estás a ficar crescido, a gente já pode treinar aqui umas outras formas de lidarmos com esta situação. Quando precisares da mãe, o que é que podes fazer? Conversar. E naqueles momentos não é quando estamos chateados. É no momento em que está toda a gente bem, tranquila. Podemos assim, olha, lembras-te destas situações, quando a mãe está ao trabalho, em reunião, é um momento em que a mãe não pode dar-te atenção, a não ser que seja alguma coisa mesmo muito urgente, sei lá, porque está uma inundação, porque... Dar exemplos, agora não me ocorre assim nada, um incêndio, alguma coisa, são situações mesmo urgentes. O bolo está a queimar. O forno que ficou aceso e que está qualquer coisa a cheirar. Exatamente, especificar coisas que poderão acontecer e que carecem daquela atenção imediata. Fora isso, é perceber, então, combinar o que é que pode ser feito para neste tipo de situação, quando precisares da mãe, e não for alguma coisa urgente, então podes escrever ou fazer um desenho para falarmos depois, ou podes pôr a mão no braço e eu vejo se posso interromper ou não, mas de facto treinar este tipo de situação. E o que é que a gente tinha aqui mais de esperar a vez, de também eles se habituarem, se aquele exemplo, sei lá, se estamos à mesa, a comida vem para a mesa e a mãe, ou quem quer que seja, vai servir, alterar a ordem para que não seja sempre o mesmo para todos terem que esperar, não é? Já sabem que vão ter a vez. Os pequenos, sobretudo, têm muito essa cena de eu sou o primeiro. Exatamente. Isso é sempre útil, fazer essa alternância para eles perceberem que no momento eles vão ser os primeiros. Exatamente. Isso lá está, são momentos no dia a dia que podem ser aproveitados para desenvolvermos esse tipo de talento, de habilidade, os seus filhos, né? Perceberem. E lá está, o que fizermos em casa, o que eles conseguirem em casa, vão ter muitos ganhos na escola. Na escola é em tudo na vida. A escola é o outro lado da vida que não é em casa. Sim, mas é o imediato, porque as crianças estão casa e escola. Exatamente. Não é? Mas depois, quando crescerem, vão usar tudo isso. E só tem ganhos mesmo. Sem sombra de dúvida. Mas é aquelas coisas que nós. É preferível nós treinarmos a situação para evitar conflito do que depois estar a castigar, a chatear, a reagir. Não há aprendizagem. Não há. Enquanto nós treinamos, estamos a ensinar a criança o que é que ela pode fazer da próxima vez. Não é? Teres olha, como é que podes fazer diferente a próxima vez que isto acontecer com outra e já outro tipo de situação em que não envolveu interromper, não é? Mas em que a própria criança lidou com aquela questão, com alguma situação especial, com menos paciência. Sim. E que teve um resultado, um comportamento, é aproveitar essas ocasiões para, em vez de estar a castigar, o castigo só vai penalizar aquilo que aconteceu. Vai punir. Não é? Não vai ensinar nada. Não. E então se nós aproveitarmos para, da próxima vez, como é que tu podes fazer diferente, lidar com isso de outra forma, agir... Para quem tem outro resultado, outra consequência. Portanto, aí há uma aprendizagem, uma oportunidade de aprendizagem. As crianças estão sempre abertas. Às vezes nós é que não temos o tempo e a paciência. E por vezes nem o conhecimento, porque nós achamos que educar é instinto, somos por instinto, não é? E estamos a replicar a educação que tivemos. Também não aprendemos
não fomos educados dessa forma, portanto ensinamos, ou agimos como agiram connosco. Sim, fazemos tudo com amor e da melhor forma. Exato. Como os nossos pais fizeram com melhores connosco. intenções, e os resultados não são os esperados, não expectativas, e se repete. As crianças hoje em dia também são cada vez mais... São, eu no outro dia estava a ler uma coisa que também fez muito sentido, que era, e nós ainda quando nós éramos pequenos, a maior parte das casas a mãe ainda trabalhava em casa, o pai é que mandava, portanto as regras era o pai chegava e o pai que era a figura da autoridade, estava muito estruturado, o pai era o provedor. Exatamente, era toda uma sociedade, tinha uma estrutura que hoje em dia já não acontece. Não. Portanto, e nós não estamos a conseguir acompanhar, criar essa mudança também em termos da educação. Continuamos a querer, é como a escola, não é? Aquela frase que tu dizes, estamos com alunos do século XXI com professores do século XX em escolas do século XIX. Portanto, há muita coisa a mudar e depois nós temos muita tendência para apontar os dedos. Os miúdos hoje em dia são impossíveis e não respeitam como no nosso tempo. É preciso perceber que as coisas são completamente diferentes. A sociedade também. A sociedade está muito diferente. E começa logo já aquela estrutura do pai e a mãe, para já a mãe já não está em casa, não trabalha. E a autoridade já tudo, seja o dinheiro em casa, já está muito mais repartido. Sim. E depois, hoje em dia é muito comum ter os divórcios, as crianças recebem um tipo de tratamento na casa, depois o pai... E depois há segundos depois há as segundas relações, que também já vem outro tipo de educação do parceiro, de conversar, de lidar e de... Portanto, é tudo muito confuso. As crianças precisam dessa estabilidade, saber exatamente o que estão a contar. Vão contar. E já não são aquelas, já não respeitam essas regras que a gente acha que tem que respeitar. Há mais democracia. Se há mais democracia em casa, e atenção, porque também lia noutro artigo, há pais que é tudo muita democracia, muita negociação. Eu não acho que a democracia e que a negociação sejam erradas. Agora, é que haver o outro lado, que é a autoridade e os limites. Porque há pessoas que acham que por haver democracia não há limites. Não é nada disso. Tem que haver respeito, tem que haver diálogo, saber impor limites, saber dizer que não, ser coerente. Não é? Tudo isso é essencial. Só acho que nós vivemos na era da admiração. Os nossos filhos têm que nos admirar. Ao nos admirar, eles vão respeitar. Vai haver diálogo, vai haver respeito. E o diálogo é uma coisa puxa outra. É importante. Hoje em dia as crianças não vão lá sem diálogo. Tem que ser respeitadas com firmeza. É possível ser firmes e ser diálogo. É o tom de voz, conforme a gente diz as coisas, é que muda tudo. Como reagimos ou agimos, não é? Quando estamos preparados, nós nos preparamos. Quando estamos preparados, reagimos. Quando não estamos preparados, quando não estamos preparados, reagimos. Exatamente. E reagimos não muitas vezes da melhor forma. Exatamente. E aqui está tudo. Depois é criando aqui um ciclo sem fim, não é? É isso mesmo. Eu não sei se queres acrescentar, eu diria que já estamos aqui, já abordámos os nossos, tinha aqui a minha cábula, esperar a vez, falar um de cada vez, evitar gritar, dar exemplo. Do corpo e alma. Exatamente, eu penso que já passámos aqui tudo. Tínhamos preparado aqui para essa conversa. E pronto, esperamos que tenhas gostado. Já sabes, deixa gosto, partilha com alguém que tu acredites que poderá também gostar desta conversa, destas dicas que nós trazemos para aqui. Não sei se já estás no nosso grupo de Educação Sem Segredos no Facebook. Também temos lá todo o conteúdo e o Facebook acaba por partilhar mais facilmente informação, e subscrever o canal no YouTube, porque também temos muita coisa por lá. Obrigada por estares desse lado e até breve. Obrigado e até breve.